Olá, eu sou o Christopher. Hoje, veremos 6 casos em que pessoas chegaram perto demais de crocodilianos e nunca mais foram as mesmas. De uma influenciadora da vida selvagem que entrou em um rio na Austrália para atrair um crocodilo de água salgada para sua câmera, a um jovem criador que pagou $60 a um guarda de zoológico para deixar um portão destrancado na Venezuela. Mas, primeiro, começamos na Flórida, onde uma mulher montou uma câmera certa noite ao lado de um jacaré que ela criou desde filhote para gravar um vídeo de retorno que ninguém jamais veria. No dia 19 de março de 2016, o condado de Hillsborough, na Flórida, estava quente, parado e silencioso após a meia-noite. E foi nessa noite que Jordan Reeves, conhecido online como Jordy, sentou-se ao lado de um crocodiliano de quase 2 metros no seu quintal e ligou a câmera pela última vez. Jordy tinha 28 anos e gerenciava uma marca nas redes sociais construída em torno de um jacaré de óculos que ela chamava de Chompy, com um público pequeno, mas crescente, atraído pela ideia de alguém ter um crocodiliano como animal de estimação. Antes do canal, ela passou 4 anos como técnica veterinária em uma clínica de animais exóticos perto de Tampa, antes de ser demitida por quebrar regras de segurança. Após perder o emprego, ela transformou o que sabia em conteúdo e tornou-se influenciadora em tempo integral. Chompy foi comprado ilegalmente através de um vendedor não licenciado quando tinha pouco mais de 30 centímetros. No início de 2016, ela tinha 8 mil seguidores. A Vida Selvagem da Flórida a multou 2 vezes por manter o animal sem licença. Ela pagou ambas as multas e continuou filmando. O que seus seguidores nunca souberam foi que Chompy a mordeu 3 vezes separadas no ano anterior a março de 2016. Nada disso foi mencionado publicamente. Só esse detalhe deveria ter mudado tudo. Ser mordida 3 vezes e não contar a ninguém não é o comportamento de alguém com medo. É o comportamento de quem se convenceu de que as mordidas não contavam. O recinto era uma piscina acima do solo, adaptada com cerca de 45 centímetros de água e uma pequena borda de concreto. Sem áreas profundas, sem sombra, nada que deixasse o animal se sentir escondido. Especialistas que analisaram o local depois descreveram como um ambiente que mantinha o jacaré em constante tensão defensiva. Jordy interpretou a imobilidade de Chompy como calma, mas na verdade não era calma. Era um animal sem ter para onde ir. No início de 2016, 2 patrocínios foram cancelados e suas visualizações estavam caindo. Ela anunciou que um vídeo de retorno estava por vir. O que os investigadores souberam de um amigo que visitou a propriedade semanas antes foi que Chompy não estava sendo alimentado no seu horário habitual. Jordy disse a ela que esperaria até depois da gravação do vídeo para retomar a rotina, focada demais no planejamento e na logística para manter a alimentação em dia. Um jacaré que fica sem alimentação regular entra em um estado elevado de alerta oportunista. Somado ao estresse crônico do recinto, o movimento rotineiro perto da superfície da água tornou-se um gatilho. Esta é a parte que é ignorada todas as vezes. Não importa há quanto tempo você tem o animal. Não importa quantas vezes você o alimentou à mão. Animais selvagens não se tornam outra coisa só porque você lhes deu um nome. A biologia permanece exatamente a mesma. Naquela noite, ela levou seu tripé para o quintal. Sentou-se na borda baixa de concreto e estendeu a mão em direção à água. Pouco depois, da 1h30 da manhã. O jacaré de óculos, Caiman crocodilus, atinge de 1,5 m a 2,10 m quando adulto. Sua mordida pode gerar cerca de 500 a 900 libras por polegada quadrada de força, o suficiente para fraturar ossos e causar graves lesões faciais. Seu bote é um reflexo rápido, acionado pelo movimento e pela vibração na superfície da água, o que significa que apenas o movimento próximo costuma ser suficiente para provocar um ataque. Chompy mergulhou totalmente antes que a mão dela atingisse a superfície. Quando a mão dela rompeu a água, ele avançou em um rápido impulso lateral. A mordida a atingiu na maçã do rosto e na órbita ocular direita, fraturando o osso e cortando ramos da artéria facial. Ele segurou, mudou o peso e soltou. Jordy caiu de cara na piscina. Ela caiu de bruços em 45 centímetros de água. A perda de sangue baixou sua pressão rapidamente. O sangue do ferimento bloqueou suas vias aéreas por dentro. Ela não conseguia se levantar. A água tinha apenas 45 centímetros de profundidade. Ela não foi arrastada para o fundo. Ela simplesmente não conseguia se levantar. A câmera filmou até a bateria acabar antes do amanhecer. Um amigo chegou na manhã seguinte. A causa da morte foi registrada como choque traumático com afogamento secundário, após grave lesão nos tecidos moles da face. A polícia recolheu a filmagem como prova. Pela Lei de Registros Públicos da Flórida, vídeos de casos em aberto são isentos de divulgação pública. A gravação nunca foi disponibilizada. Chompy foi sacrificado 4 dias depois. O caso de Jordy foi adicionado a um arquivo de fiscalização que vinha sendo montado há anos. Não foi o primeiro. Não seria o último. O Estado a advertiu 2 vezes. Ela pagou ambas as multas e não mudou nada. Em certo ponto, uma multa deixa de ser um aviso e passa a ser um preço. Jordy decidiu que o preço valia a pena, até que deixou de valer.
O que veio a seguir foi diferente. No território do norte da Austrália, uma mulher com milhares de seguidores preparava-se para entrar num rio de maré e atrair um dos maiores crocodilianos da Terra para a sua câmara. O animal dominava aquele rio há décadas. Ela estava no país há 3 semanas. No dia 17 de abril de 2015, o rio East Alligator, no território do norte da Austrália, estava turvo e imóvel no calor do fim da tarde. Foi o dia em que Cassandra Mears saiu de um pequeno barco de metal em Carhills Crossing e caminhou em direção à margem com sua câmera ligada. Cassie tinha 29 anos, administrava um canal no YouTube e uma página no Instagram com pouco menos de 9.000 seguidores, focados em encontros próximos com animais perigosos. Antes do canal, ela passou vários anos em um pequeno centro regional de educação ambiental, fazendo apresentações sobre répteis e aves de rapina. Ela queria genuinamente fazer com que animais perigosos parecessem menos ameaçadores para as pessoas comuns. Para levar essa ideia adiante, ela pediu demissão e começou a criar conteúdo em tempo integral. O problema era que os vídeos com mais visualizações eram sempre aqueles em que ela estava mais perto do animal. Cada vez que a distância diminuía, os números subiam. E cada vez que os números subiam, a distância diminuía ainda mais. Cada vídeo era uma pequena aposta de que o próximo também seria seguro. As probabilidades nunca mudaram, apenas os riscos. Ela passou 4 dias filmando de um pequeno barco de lata ao longo de trechos mais calmos do rio, ao sul da zona principal de visitantes. Então, no dia 16 de abril, um vídeo perto de um crocodilo jovem teve um ótimo desempenho durante a noite. Na manhã seguinte, ela foi para Carhills Crossing, um dos locais com crocodilos mais ativos da região, descrevendo a viagem publicamente como uma sessão de observação da vida selvagem. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo da Terra. Um macho adulto normalmente atinge de 3 a 4 metros e pode pesar entre 400 e 700 quilos. Em sistemas de rios de maré, os crocodilos podem se posicionar em margens mais rasas, onde a presa está mais concentrada. Eles são predadores de emboscada altamente furtivos e, em muitos ataques, o bote é o primeiro momento em que o alvo percebe a ameaça. Cassie estava no banco de areia abaixo, com a câmera apontada para a água. O crocodilo não deu aviso e permaneceu totalmente escondido logo abaixo da superfície. Em um impulso repentino, ele saltou da água e a agarrou. Ela foi puxada para o rio quase imediatamente. Uma vez na água, ele iniciou um movimento giratório potente com o corpo, um giro mortal usado para controlar a presa, desorientá-la e ajudar a arrastá-la para o fundo. Em segundos, ela estava totalmente submersa. É isso que as pessoas não percebem quando ouvem sobre momentos como este. Não há aviso prévio. Não dá tempo de ninguém reagir. Acaba antes que quem assiste processe o que está vendo. O corpo de Cassie foi recuperado 36 horas depois, a quase 300 metros rio abaixo. A causa da morte foi registrada como asfixia traumática, afogamento grave e lesões por esmagamento no tronco e nos membros. A câmera recuperada na margem do rio foi levada pela polícia do Território do Norte como parte de uma investigação forense. Pela lei australiana de inquéritos, filmagens de fatalidades não podem ser divulgadas enquanto a investigação estiver aberta. A gravação nunca foi disponibilizada. E o que me marca nisso é que não se resumiu a um grande erro. Foi uma série de pequenos passos que levaram alguém lentamente para perto demais de algo que nunca deixou de ser o que era. Cada decisão parecia pequena no momento, mas o perigo estava sempre lá, em segundo plano. Num momento, tudo parece bem. E no momento seguinte, não. E a essa altura, já é tarde demais para consertar. Cassie não tinha licença de pesquisa, nem credenciais formais, nem autorização para estar naquela travessia. A próxima história pertence a alguém que tinha tudo isso. Um doutorado em herpetologia, anos de pesquisa de campo publicada e mais de 200 capturas seguras documentadas. Ela ainda não tinha voltado da lagoa. 9 de outubro de 2016, África do Sul, perto da região de Kruger. Sem lua, sem vento, apenas um céu nublado e o que sua lanterna de cabeça pudesse alcançar. Foi naquela noite que Marisol Vega saiu sozinha para verificar um animal com o qual trabalhava há meses e não voltou. Marisol tinha 34 anos, de Bogotá, Colômbia. Ela mantinha um blog focado em crocodilos e uma série de filmagens de campo chamada Diários do Encantador de Crocodilos, documentando seu trabalho de pesquisa sobre crocodilos do Nilo para um grande público online. Antes de se tornar criadora de conteúdo em tempo integral, ela obteve um doutorado em herpetologia e trabalhou em um estudo da população de crocodilos do Nilo por meio de uma ONG de conservação regional e um ecolodge privado. Um animal apareceu no blog dela mais do que qualquer outro. Uma fêmea de crocodilo do Nilo, com pouco mais de 3 metros de comprimento, que a equipe chamava de Liu Koksha, nomeada pelo jeito que ela arrastava a pata traseira esquerda em terra. Marisol participou de 2 capturas de Liu pela equipe sem incidentes. Ambas seguiram procedimentos padrão com vários tratadores, com o animal totalmente contido antes de qualquer contato próximo.
Quero parar aqui um segundo porque isto é importante. Tudo o que foi descrito até agora é uma pessoa a fazer o seu trabalho corretamente. Capturas em equipa, contenção adequada, registro limpo. Nada disso é o problema. O problema começa no momento em que ela decidiu sair sozinha. Em seu blog, no dia 8 de outubro, ela descreveu Liu como a que apresentava o menor nível de perturbação de todas as fêmeas do grupo. Essa avaliação baseou-se em sessões de manejo onde o animal estava totalmente contido. O comportamento sob contenção não prevê de forma confiável como um crocodilo reage quando está livre e é abordado na beira da água no escuro. Naquela noite, ela disse ao seu assistente de campo que eles fariam uma busca com holofotes antes do amanhecer para localizar Liu e marcar o local para uma captura em equipe na manhã seguinte. O assistente cuidaria do veículo e do holofote a partir da trilha. Marisol registraria as posições de um ponto próximo à margem. Próximo à margem significa ficar recuado com linhas de visão claras. Não significa reduzir a distância para um animal solto na beira de uma lagoa de crocodilos na escuridão quase total. O que me incomoda é quão pequena é a diferença entre o que ela disse que faria e o que ela realmente fez. Ela disse uma coisa ao assistente. As pegadas na beira da lagoa contaram uma história diferente. Essa distância entre o plano e a decisão que ela tomou sozinha no escuro é onde toda essa história reside. O que os investigadores reuniram na manhã seguinte sugeriu que ela tinha se movido para a beira da água em vez de ficar em uma posição recuada. Liu estava descansando em um banco de lama baixo na margem da lagoa. O crocodilo do Nilo é o segundo maior réptil da Terra. Uma fêmea com pouco mais de 3 metros pesa, entre 136 e 227 quilos, capaz de investidas rápidas de curta distância a partir de posições de repouso. Sua reação a uma aproximação não aumenta gradualmente. O manuseio anterior sob contenção não influencia como um animal selvagem solto reage à proximidade em terreno aberto à noite. Com base nas evidências da cena, o ataque provavelmente ocorreu na borda da lama ou perto dela. O padrão de sangue, as marcas de arrasto e o estado dos restos mortais recuperados eram compatíveis com uma mordida de crocodilo e um giro mortal. A perda de sangue causada por esse tipo de ataque naquele local não é sobrevivível sem intervenção imediata. Não houve nenhuma. A questão é que aquelas duas capturas anteriores deram a Marisol dados reais sobre o comportamento da Liu sob contenção total. Não lhe disseram nada sobre o que a Liu faria solta num lamaçal na escuridão. A distinção entre essas duas situações é a história toda. O assistente de campo encontrou a lanterna dela ainda acesa na margem, sangue pela lama, solo remexido e marcas de arrasto levando para a água. Uma busca iniciada ao amanhecer recuperou restos parciais ao longo das margens da lagoa mais tarde naquele dia. Os investigadores concluíram que as evidências eram consistentes com um ataque de crocodilo, embora a sequência exata não pudesse ser reconstruída sem testemunhas ou equipamentos de gravação. Ela não estava carregando uma câmera, não havia nada para revisar e nada para divulgar. Suas anotações de campo e entradas de blog foram examinadas como parte de uma auditoria de segurança dos protocolos de pesquisa do programa. O Ecolodge enfrentou um escrutínio pela ausência de procedimentos documentados que regessem a saída individual de veículos perto de águas ativas. A parte mais estranha é que o doutorado dela era em herpetologia. Ela sabia exatamente do que crocodilos do Nilo eram capazes. Esse conhecimento não a impediu de caminhar em direção a um no escuro. Apenas a fez sentir que era um risco calculado, e não um risco cego. Marisol tinha credenciais, licenças e anos de experiência de campo. Uma decisão errada no escuro custou tudo. A próxima história envolve alguém sem nada disso. Uma propriedade privada de répteis na Flórida, um crocodilo americano e uma mulher que caminhou. 22 de janeiro de 2014. Flórida, 6 graus, frio e calmo. A maioria das pessoas já estava dentro de casa para a noite. Tatiana Volkov chegou a uma propriedade privada de répteis exóticos nos arredores da cidade logo após a meia-noite, com uma chave que lhe tinham dado e um plano que ela vinha preparando há semanas. Tatiana tinha 26 anos, nasceu na Rússia e morava na Flórida há 2 anos. Ela tinha quase 5.500 seguidores construídos em torno de uma marca, a Rainha dos Jacarés Tatiana. Fotos e vídeos curtos, posando perto de jacarés em uma propriedade privada, que operava bem fora das exigências de licenciamento da Flórida. Sem treinamento formal com animais selvagens e sem licença de tratadora. O namorado dela trabalhou lá até pouco tempo. A chave de acesso dele nunca foi desativada oficialmente. Ela já a tinha usado antes, sempre durante o dia. Quero ser honesta antes que isso vá mais longe. O que ela fez foi muito estúpido. Ela construiu um público real em um país estrangeiro do zero. Mas entender o público e entender um predador de 3,5 metros são coisas completamente diferentes, e ela confundiu uma com a outra. A propriedade abrigava crocodilianos de vários tamanhos. O maior era um crocodilo americano adulto, com entre 3 metros e 3,5 metros, mantido em uma área restrita.
Toda vez que ela se afastava, estar a salvo não tinha nada a ver com a habilidade. Significava apenas que nada tinha acontecido ainda. Não são a mesma coisa. Os crocodilos americanos estão entre as maiores espécies de crocodilianos, com machos adultos atingindo normalmente de 11 a 13 pés de comprimento. Suas mandíbulas geram uma força significativa. O frio reduz a atividade geral, mas não reduz de forma previsível a força mecânica de uma mordida. O contato físico com um animal deste tamanho traz sério risco de lesão, independentemente da temperatura. O namorado dela ficou perto do veículo lá fora. Ele afirmou acreditar que ela fotografava de fora dos recintos. Ao ouvir sons lá de dentro, ele veio em direção ao prédio e descobriu que não conseguia acessar o cruzamento restrito. Ele ligou para o 911 e essa é a parte que eu não consigo superar. Ele trabalhava lá. Ele sabia o que havia dentro daqueles recintos. Ele entendia melhor do que quase qualquer um o que um crocodiliano de 3,5 metros significa em um espaço fechado à noite. E mesmo assim, ele a levou até lá e entregou a chave. Existe uma diferença entre não saber que algo é perigoso e saber exatamente o quão perigoso é. Ele estava do lado errado dessa linha. Com base em onde ela foi encontrada e nas evidências físicas, parecia que ela entrou na área de serviço e chegou a um local confinado que abrigava o grande macho. O nível da água foi estimado em cerca de 50 centímetros. O que aconteceu especificamente lá dentro não pôde ser reconstruído. Os padrões de lesão eram compatíveis com contato na parte superior do corpo, mas a sequência de eventos não pôde ser determinada pelas evidências disponíveis. Os ferimentos eram compatíveis com força compressiva no tórax e trauma direto de mordida no braço. A posição em que ela foi encontrada era compatível com afogamento após incapacitação. A causa da morte foi registrada como compatível com afogamento associado a mordidas e hemorragia. Os serviços de emergência chegaram a 1h10 da manhã. O controle de animais foi necessário antes que as equipes pudessem entrar na área com segurança. Quando chegaram até Tatiana, ela já havia falecido. O celular dela foi recuperado no local. Os investigadores analisaram as gravações disponíveis. Nenhum material foi divulgado publicamente. As autoridades recusaram, citando a investigação em curso. A extensão total das falhas de licenciamento da propriedade só foi estabelecida quando os investigadores entraram após o incidente. A operação funcionava com licenças estaduais inadequadas e sem autorização federal das autoridades. Fico pensando em quanto conhecimento havia naquela situação e como nada disso importou. Ela conhecia o local, ele conhecia os animais. A instalação sabia o que mantinha ilegalmente. Toda essa informação estava lá, e nada disso impediu o que aconteceu no dia 22 de janeiro. A próxima história é o oposto desta. Alguém que passou 12 dias fazendo tudo certo, então saiu da proteção por 20 segundos de costas, perto de um ninho a menos de 48 horas da eclosão. 30 de agosto de 2017, Parque Nacional de Ranthambore, Rajastão. Época de monções, céu escurecendo no início da tarde. Esse foi o dia em que Priya Chandrasekhar saiu de seu esconderijo e caminhou em direção a um ninho que ela passou 12 dias convencendo a si mesma de que era seguro. Priya tinha 31 anos, de Mumbai. Ela construiu um público crescente online através de documentários sobre a vida selvagem. Seu conteúdo era sério e bem pesquisado, e essa credibilidade foi exatamente o que lhe rendeu uma bolsa de jovem exploradora de uma pequena fundação privada de conservação para documentar o comportamento materno de crocodilos persas. Antes do canal, ela produziu 2 curtas sobre vida selvagem muito bem recebidos. Ela conhecia a área e sabia como se apresentar nela, mas ela também tinha a convicção de que os crocodilos das pântanos eram bem menos agressivos que os de água salgada ou do Nilo, especialmente durante a nidificação. E ela manteve essa visão por tanto tempo que deixou de ser uma opinião e passou a ser um fato. E é aí que tudo começa. Não no ninho, não no dia 30 de agosto, exatamente aí. Ela já tinha decidido sobre aquele animal antes mesmo de chegar a Ranthambore, e nada ao longo de 12 dias de filmagem lhe deu motivos para questionar isso. Ela chegou a Ranthambore em meados de agosto com autorizações de filmagem. Uma fêmea de crocodilo persa construiu um ninho em uma área pantanosa da margem norte do lago. A equipe do parque marcou um limite de segurança ao redor do local. Priya montou seu esconderijo no ponto de observação permitido a cerca de 60 pés do ninho. As imagens eram utilizáveis, mas não próximas o suficiente para os detalhes que ela precisava. Nos dias seguintes, sua confiança na imobilidade do animal cresceu junto com sua frustração com a distância. Durante 12 dias, ela filmou sem incidentes. A fêmea permaneceu sempre perto do ninho, por vezes parcialmente submersa, outras mudando de posição na margem, mas nunca reagindo à presença de Priya no ponto de observação. Em 29 de agosto, Priya anotou no seu diário que o animal parecia tolerar a sua presença e não mostrava qualquer comportamento defensivo. Um crocodilo persa parado perto do ninho por 12 dias não é um animal habituado. É uma fêmea em período de incubação, poupando energia nos dias finais antes da eclosão. A imobilidade não é conforto. É preparação. Naquela tarde, uma chuva passou,
reduzindo a visibilidade na área e deslocando sua câmera no tripé. Priya saiu do esconderijo para reposicioná-la e, com a visibilidade reduzida, aproximou-se a cerca de 9 metros da borda do ninho. O ninho foi construído no final de julho, bem no período final de incubação, quando a reatividade materna atinge o pico. Pense nisso por um segundo. 12 dias de distância correta, anotações cuidadosas e protocolo adequado. Então, uma chuva desloca a câmera no tripé e ela sai para consertar. Esse é o motivo de ela estar a 30 pés do ninho. Não foi uma decisão ousada, nem um momento de excesso de confiança. Uma câmera que precisava ser reposicionada na chuva. O motivo mais comum que se possa imaginar. O crocodilo persa atinge de 2,5 metros a 3 metros de comprimento na fase adulta e pode pesar entre 60 e 80 quilos. Em terra, eles são capazes de rajadas de movimento curtas e explosivas. Fêmeas no ninho são muito defensivas e podem exibir sinais de alerta, como sibilar ou levantar a cabeça. Mas, com baixa visibilidade devido à chuva forte, esses sinais são difíceis de notar e a defesa pode escalar rapidamente ao se aproximar do ninho. A fêmea avançou da margem. Na chuva e com pouca visibilidade, Priya não teve tempo de reagir. O impacto a derrubou. A mordida a atingiu na parte inferior do abdômen, comprimindo grandes vasos abdominais e tecidos moles. Ela foi arrastada em direção à água. Um guarda florestal em patrulha pela trilha norte notou a confusão e pediu reforços pelo rádio. Os guardas chegaram ao local em poucos minutos. Priya não pôde ser localizada na água naquela noite. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, preso sob raízes submersas na margem do lago. A causa da morte foi hemorragia interna, combinada com afogamento. A câmera estava posicionada para capturar o ninho e não registrou nada do ataque. Não havia nada a esconder. A Fundação de Conservação publicou uma análise de segurança interna após o incidente. Isso não foi divulgado. O ninho chocou com sucesso 11 dias depois. O que me deixou intrigado sobre este caso foram aqueles 12 dias. Cada dia sem incidentes tornava o seguinte mais fácil de lidar. 12 dias de calmaria criaram a confiança que a fez caminhar até aquele ninho no 13º dia. O crocodilo não mudou durante esses 12 dias, mas Priya sim. Priya tinha licenças, uma bolsa e 2 semanas de observação de campo. Ela seguiu todos os trâmites oficiais para estar lá. O que vem a seguir é o oposto. Na Venezuela, um jovem de 23 anos, sem credenciais ou licença, pagou $60 a um vigia noturno para deixar um portão destrancado e entrou em um recinto que abrigava um dos crocodilianos mais raros da Terra. Era 4 de julho de 2018 e o pequeno zoológico nos arredores de uma cidade venezuelana estava fechado para o intervalo da tarde dos funcionários. Foi nesse dia que Kendra Lomax, conhecida online como Kiki, usou um portão destrancado e entrou direto. Kiki tinha 23 anos, era de Ohio, e construiu seguidores no Instagram e no musical.ly, ao invadir instalações de animais e filmar o que ela chamava de a verdade sobre o cativeiro. Ela não tinha formação em vida selvagem ou comportamento animal. O que ela tinha era a firme convicção de que grandes répteis em cativeiro estavam psicologicamente destruídos, acostumados à presença humana e incapazes de agressão real. Ela foi voluntária em pequenos santuários, lidou com répteis jovens e passou anos em instalações de cativeiro. Ela simplesmente decidiu que o que viu representava tudo aquilo. Essa é a parte difícil de superar. Não foi ignorância, foi uma certeza. E a certeza na direção errada é muito mais perigosa do que não saber nada. Kiki tinha chegado à Venezuela 3 dias antes, fingindo ser uma estudante de fotografia da vida selvagem. O zoológico estava com verbas muito reduzidas. Sua equipe reduzida ao mínimo, seu único vigia noturno trabalhando por um salário que a hiperinflação venezuelana tornou quase inútil. Ela ofereceu a ele $60. Em meados de 2018, essa quantia equivalia a vários meses de renda efetiva. O portão foi deixado destrancado. Pense no que essa troca realmente foi. Ela pagou $60 por acesso a um crocodilo criticamente ameaçado em um recinto sem supervisão, sem equipamento de segurança e sem apoio. Esse foi o orçamento para este plano, $60. O recinto abrigava um crocodilo do Orinoco macho que a equipe chamava de César. Durante o fechamento do meio-dia, Kiki escalou a cerca externa, atravessou a barreira de observação e desceu até a borda rasa do lago do recinto, carregando um pedaço de frango cru que ela havia trazido. Ela estava gravando áudio no celular. Kaysar estava visível na superfície, olhos para cima, quase imóvel. Eis o que ignoram sempre que descrevem um crocodilo em cativeiro como dócil. Imóvel não é passivo. Um crocodiliano parado na superfície, com os olhos para cima, faz exatamente o que foi feito para fazer.
Essa imobilidade não é desinteresse, é a postura padrão de um predador de emboscada. César viveu no zoológico por anos e estava acostumado a ver pessoas perto da água. Ele não recuava mais quando humanos se aproximavam, mas estar acostumado com pessoas não o tornava manso ou seguro. Os funcionários costumavam alimentá-lo perto da borda do lago. Então, qualquer movimento perto da água podia fazê-lo pensar que a comida estava chegando. O crocodilo do Orinoco está criticamente ameaçado, com menos de 1.500 indivíduos restantes na natureza. Machos adultos ultrapassam 3,90 metros e podem pesar mais de 270 quilos. Eles são predadores de emboscada que atacam de posições imóveis na linha da água com um impulso explosivo para frente e quase nenhum movimento de aviso. Ela esperou a poucos metros e estendeu o frango em direção à água. César não recuou. Ele avançou e prendeu a coxa esquerda e a parte inferior do abdômen dela em um único movimento. Ela estava em cerca de 70 centímetros de água e não conseguia se soltar. A mordida causou um trauma esmagador catastrófico na parte superior da coxa e na região pélvica, com sangramento arterial grave que não pôde ser controlado sem intervenção cirúrgica imediata. O guarda disse depois que ouviu gritos vindos de perto da seção dos répteis. Ao chegar lá, encontrou-a de bruços perto da borda do lago, ainda respirando com dificuldade. Ele a puxou para fora, usando um gancho de fora da barreira do recinto, mas não conseguiu estancar o sangramento. Ela morreu no local às 2h28 da tarde. A ambulância mais próxima estava a 45 minutos. O celular dela gravou um memorando de voz o tempo todo. As autoridades venezuelanas recolheram-no durante a análise inicial da cena. A investigação foi encerrada sem acusações, citando recursos insuficientes para um processo formal. A gravação nunca foi tornada pública. César foi transferido para um centro de conservação de acesso restrito nos meses seguintes. O que me intriga é quantos recintos ela invadiu antes deste. Cada saída que ela fazia desses lugares lhe dizia a mesma coisa, que ela tinha tudo sob controle. César foi apenas o primeiro animal que discordou.